Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Hoje nós vamos fazer um pequeno resumo daquela divisão que abrange a maioria dos torcedores brasileiros, abrange a minoria dos times, abrange alguns times cancerígenos, tipo um certo time tinha um treinador português que foi treinar um time de Portugal, sabe? Mas é isso aí. Vamos falar hoje do Campeonato Brasileiro, a Série A. E aí eu vou começar falando da zona mais importante, a zona de rebaixamento. Vou fazer aqui um bloco dos 7 últimos colocados. Aliás, não, vou começar logo por cima para ficar na ordem. Então vamos soltar aqui os hoje 7 primeiros colocados. O líder é o Galo, que tem 38 pontos em 20 partidas. O segundo colocado é o Internacional, que tem 36 pontos em 21 partidas. O terceiro colocado é o São Paulo. Os Unidos do Diniz também tem 36 pontos. Mas eles só jogaram 18 partidas. Então você vê, ó, um gapzinho aí no percentual de pontuação, não na pontuação em si. O quarto colocado é o Flamengo, com 36 pontos também. O Inter está na frente do São Paulo pelos gols marcados, os dois estão na frente do Flamengo no saldo. O quinto colocado é o time do nosso amigo Guilherme Melo, o Verdão, com 34 pontos. O sexto é um time que eu ouvi muito, não, vai cair, esse time é uma merda, esse time é horrível. É o Santos Futebol Clube, do nosso amigo Richard Baluta, que também tem 34 pontos, perde no saldo. E o sétimo colocado, para fechar aqui, o time do nosso amigo Alberto Colombo, com 33 pontos. Lembrando que, além do Atlético do São Paulo, Palmeiras e Grêmio têm 20 partidas. Então, mesa, estou abrindo aqui para vocês. O que é que vocês podem falar desse G7? Se tem algum time aí que surpreende positivo ou negativamente, troca de treinadores, está aberto para vocês. Alguém quer começar? Eu posso falar rapidinho. Primeiramente, eu acho que num geral. Fica à vontade, Richard. Falando dessa parte de cima da tabela, né? Dá para dizer que a gente tem algumas surpresas, digamos assim, como o próprio Inter, que a gente tá vendo aí que tinha um bom treinador na mão, né? E bem por isso tá lá em cima, e agora com o nosso querido Abel Braga, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas no primeiro turno, acho que possivelmente dá para dizer que o Inter surpreendeu. O próprio São Paulo do Diniz, que todo mundo nunca bota fé no trabalho do Diniz, apesar de o trabalho do Diniz ser um trabalho bem consistente. E não dá para dizer por menos o Santos, né? Que teve todos os problemas que eu vou falar daqui um pouquinho mais para frente. E que realmente está ali em sexto com 34 pontos e incrivelmente briga pelo título brasileiro matematicamente hoje. Então, acho que essas são as surpresas. Mas alguém quer acrescentar mais alguma coisa? De Flamengo, de Atlético Mineiro, o próprio Grêmio? Posso? Por favor. Por favor. Pra mim, a maior surpresa é São Paulo, cara. Porque tem 3 jogos pra fazer ainda, né? 36 pontos. E é uma coisa que a gente não esperava de São Paulo, né? Muito embora o time tenha potencial pra isso, mas a sequência do São Paulo vem sendo muito forte, né? Eu acho, assim, que muita gente resume a Flamengo, Inter e Galo, mas eu acho que o São Paulo hoje é o time que tem mais possibilidade mesmo, assim, que acho que o favorito no momento, acho que é o São Paulo, cara. E sobre esse bloco aí, acho que a gente tem que adicionar o Fluminense, né? Que acho que é meio que um bloco de 8. Porque a diferença do Fluminense pro Bahia, que é o nono, é de 7 pontos, cara. A discrepância desses 8 pro resto tá muito grande, né? E aí você pega o Bahia, a diferença do Bahia, que é o nono, pro Botafogo, que é o 19º, é de 5 pontos. Então, tipo, é um campeonato dividido em 2 partes, assim, né? Basicamente, existem 8 times não tão ruins e 12 times tenebrosos, né? O campeonato brasileiro tá bem ruim, convenhamos. Eu ia falar do Palmeiras, mas não vou falar do Palmeiras em protesto ao Gordo Melo, porque o Gordo Melo é muito chato, principalmente depois que contratou essa porra desse técnico português aí. O cara parece que é o Rinos Guardiola, tá maluco? Não, então, já que é para dar deixa, fale aí, venha comigo, Gordo Melo, fale do nosso Palmeiras, como foi o primeiro turno do Palmeiras. Então, rapaziada, o Palmeiras foi o seguinte,
Lembra quando vocês iam jogar videogame com aquele seu colega que era muito ruim, e aí você dava, tipo, 3 gols de vantagem pra ele no FIFA? Fala, não, pode deixar comigo que eu vou alcançar você. Foi mais ou menos o que o Palmeiras optou, né? Quando escolheu passar os primeiros 10 meses da temporada com o Vanderlei Luxemburgo no comando técnico. O time do Palmeiras não é ruim, muito pelo contrário. A gente vê claramente que os jogadores têm um nível técnico acima da média, ainda mais considerando esse campeonato tenebroso e doente que a gente tem, né? Mas o Luxemburgo conseguiu simplesmente derrubar o nível técnico do time de uma forma inacreditável. Jogou fora praticamente todo o primeiro turno. Se a gente for lembrar, teve resultados como, por exemplo, o empate em casa contra o Goiás com 12 desfalques. O empate em casa contra os Fraldinhas do Flamengo e os Garis do Maracanã. Derrota para o São Paulo, que nunca tinha perdido para o São Paulo em casa. E por aí vai, entre outras grandes vitórias. Realmente só o Santos para conseguir perder de forma convincente do time do Vanderlei Luxemburgo, né? E é só agora, faltando 2 rodadas para acabar o primeiro turno, que o Palmeiras decidiu que não, realmente a gente deixou os outros times abrirem uma vantagem, vai tentar agora brigar pelo brasileiro. Talvez seja tarde demais, né? Mas assim, agora as perspectivas mudaram completamente depois da chegada do Abel Ferreira, que foi uma surpresa, muita gente esperando chegar um técnico argentino, Gabriel Reis, ou então o Miguel Ângelo Ramírez, que chegou a aceitar uma proposta, depois voltou atrás. E a diretoria foi buscar o Abel Ferreira lá no palco da Grécia, já via com boas referências do belo trabalho que ele fez no Braga. Chegou no Palmeiras e em 2 semanas ele deu menos de 10 treinos, para vocês terem ideia, e o time já tem outra cara comparado com o time do Luxemburgo. É outro futebol, ele conseguiu recuperar jogadores que estavam completamente já esquecidos pela torcida, como o Emerson Santos, o Scarpa, que quase foi pro Cruzeiro jogar a Série B, agora virou o melhor lateral esquerdo do elenco, talvez, brigando com o Matias Vinha, que joga na seleção. Mesmo também com vários desfalques, para você ter ideia, no último jogo do Palmeiras, a gente só tinha 2 titulares disponíveis, e um deles era o Rony, que também não dá para exatamente você considerar como um reforço. E agora, realmente, o time tem uma chance agora para esse segundo turno. Se vai conseguir chegar ao título, é até difícil dizer, ainda mais considerando o belo campeonato que o São Paulo, que o Anderson está fazendo, que o Galo vem fazendo, apesar dos altos e baixos do Sampaoli. Mas é isso. E o Abel Ferreira ainda tem que falar com o cara. É bonito e tal. O cara é bom, velho. Eu não tenho o que falar, não, velho. O cara é bom. Agora vai, empolgou. Vai ser difícil ganhar da gente. Segue o baile aí, Richard. Então, né, vamos seguir a ordem, então, vamos falar, eu sei que ele tá ali, tá se contorcendo para falar, com esse boné maravilhoso aí, tá parecendo o baldaço de baixo custo. Guilherme Colomé, fale do nosso Inter, como é que foi o primeiro turno do Internacional? Bom dia, boa tarde, boa noite, com um profundo pesar que eu anuncio que na semana que se passou, tivemos o óbito de uma instituição de praticamente 118 anos de existência, né? Que no caso é o Esporte Clube Internacional, com a demissão do Eduardo Cudê. Agora, botando o personagem de lado, tudo ia muito bem. O primeiro turno do Inter foi relativamente bom. Tinha virado sendo líder milagrosamente. Em momentos que o Inter parecia que ia perder a liderança, os outros times, não sabendo que era impossível deixar um time que perde a liderança, foram lá e perderam também, ou empatavam e não conseguiu ultrapassar. E tinha um padrão de jogo bem interessante o time do Inter, apesar de alguns erros e alguns resultados meio fracos, como empatar com o Bahia em casa, ou perder para o Goiás com 1 a menos fora. Esses resultados realmente puxavam o time para baixo. Mas teve uma estreia boa com o gol do Guerreiro, que está lesionado, aí depois veio 2 a 0 em cima do Santos. Venceu o Atlético Mineiro também, 1 a 0, fase espetacular do Thiago Galhardo. Tudo parecia caminhar muito bem, taticamente e tecnicamente. Aí começaram a aparecer algumas lesões. Guerreiro foi lesionado, se lesionou no jogo contra o Fluminense. O Bosquilha também se lesionou e está praticamente fora da temporada. Saravia se lesionou no jogo da Libertadores e ficou fora também. E tudo começou a decair, assim, uma queda um pouco pequena. Na verdade, era um começo era alguma coisa contornável. Aí, no final ali do primeiro turno, os resultados começaram a não vir e o futebol apresentado
teve uma queda de produção também. O Kudê passou por uma pressão muito grande por não ganhar nenhum Grenal, seja no Gauchão ou também seja no Brasileirão. Coisas ruins realmente acontecem com treinadores que não ganham Grenais no Rio Grande do Sul. O Alberto, por exemplo, que vai comentar depois, sabe disso. E numa manobra completamente aleatória, houve a demissão do Kudê, a demissão não, a saída dele, porque ele desejou sair para ir pro Celta, né? E a direção completamente se isentou desse tipo do que aconteceu, disse que fez o que podia e todos os outros derivados, enfim, toda uma treta política que está espingando no momento no clube. A contratação do Abel Braga indica que o Inter provavelmente não vai mais brigar pelo título e também pela Libertadores. Provavelmente o time brigue ali pela zona do Agrião, vamos dizer assim, o que foi conhecido uma vez como G Santos, né, que era aquele espaço bem pequeno entre a vaga da Série B e a vaga para a Sul-Americana. Hoje acho que é o espaço que ficará relegado o Inter, porque a maioria dos seus jogadores essenciais, Galhardo já caiu muito de produção, Nilson machucou, tivemos o Heitor, que era um lateral um pouco decente, foi expulso, perdeu a cabeça, e o Rodinei, não dá para contar. Marcelo Lomba, que era um goleiro regular, caiu muito de produção também. Abel Hernandes não tá conseguindo fazer nem o básico, que é fazer um pivô. Então, assim, o primeiro turno internacional foi muito bom. Teve gol, teve vários gols, teve vitórias convincentes. Infelizmente tiveram uns tropeços, mas nada que deixasse o trabalho completamente em descrédito. Mas tudo que você viu de bom no Internacional no primeiro turno, você pode esperar exatamente o contrário no segundo turno. Vai ser disso para pior. Falo com outros torcedores colorados, não tem ninguém com vontade de assistir os jogos do time. A torcida está completamente desiludida com tudo que aconteceu. E, por incrível que pareça, hoje é um domingão de eleições, e o torcedor colorado só está preocupado com eleições também, porque esse ano teremos eleições para a chapa, conselho deliberativo e quem assumirá a presidência do clube. Então a política está interferindo completamente nos assuntos dentro do campo, e pode esperar talvez um projeto a longo prazo mais Cruzeiro do que Atlético Mineiro, porque pelo menos o Atlético tem dinheiro para investir e está brigando nas cabeças, né? Apesar de ter caído nas competições internacionais. Mas vai ser um projeto que pode tirar o clube de bons rumos que estava tendo, vai queimar mais um ídolo, que é o Abel Braga, que assumiu o cargo de treinador. E temos tempos tenebrosos na frente internacional, coisa bem triste mesmo. Eu não consigo nem fazer piada da situação, porque o Abel caiu de paraquedas nisso aí. O Baldasso, que é um influencer, fala o que quiser, fala o que quer e fica elas por elas. Vazaram o contrato dele, isso explodiu no vestiário também, silenciou os caras. Ele é uma piada, faz o torcedor colorado chorar de tristeza. É completamente vergonhoso o que acontece no momento internacional. Eu não tenho palavras para dizer não tenho palavras animadoras para dar para ninguém. É só o futuro internacional é tenebroso e não cair é um grande milagre. É isso que o Internacional precisa. Um ano que estava caminhando muito bem, apesar da pandemia, não vai terminar bem. Nessa temporada não tem nada que nos espere. Vamos tomar tunda do Boca, já vamos cair para o América Mineiro esse próxima rodada aí. E tô sem palavras. Eu acho que eu posso encerrar minha análise por aqui. Eu não tenho mais o que dizer, senão eu vou começar a chorar. Esquece essa parte, por favor. Por favor, outra pessoa fazer algum comentário aí. Vem cá, meu maestro. O que você quer falar do Inter do Abel? Meu Deus do céu. Lá vem o telão, cheio de paixão. Depois eu queria só fazer uma observação. Fala, Melo. Me aqueça nesse fazer uma observação que o torcedor.
O torcedor colorado tá sendo tipo o torcedor do Palmeiras reverso, né, velho? Que o Palmeiras trocou o velho ídolo, que era uma tristeza de técnico, pro técnico bom. O Inter fez o processo contrário. Eu quero dizer que é muito bom ver isso acontecendo com os outros e não com o seu time. Eu só quero observar isso. Abraço. Então, depois dessa fala nada clubista do nosso amigo GM, né? Vem comigo, Alberto. O que você tem a falar do primeiro turno do nosso Grêmio? Boa noite a todos, meus maestros aí do Infelizmente FC. O primeiro turno do Grêmio foi um pouco diferente do que vinham sendo as outras temporadas do trabalho do Renato. É um trabalho que vem de muito tempo e até mesmo pelo personagem acaba ficando ainda mais saturado do que já seria de qualquer maneira, né? Se o Grêmio me der 160 milhões para contratar, eu vou montar uma seleção. Aí eu vou ser obrigado a jogar o melhor futebol e ganhar. Porque é um cara que parece que está totalmente fora da realidade e quando tudo dá errado, nas escolhas dele, as contratações equivocadas, na maioria das vezes, dá para fazer um levantamento aqui do tanto de pereba que esse cara contratou, certamente as críticas também falam bem alto. Porém, ele vem começando a colocar o time num caminho melhor e está dando um novo fôlego para o trabalho dele. O primeiro turno começou com diversos empates, né, inclusive alguns tropeços bastante perigosos ali, como contra Ceará, com time reserva, inclusive, Fortaleza em casa, perdeu para o Sport em casa. A tendência era ficar naquela zona do limbo, e eu temi por rebaixamento. O Deco me xingava ali, falava que era exagero meu, mas o futebol apresentado era tenebroso, eu realmente estava muito preocupado. Além do futebol apresentado ser muito ruim, a gente via contratações como Thiago Neves, Robinho, perdeu o Cebolinha e não repôs com ninguém, né? No fim, o PP acabou surgindo bem, mas não foi uma contratação. Então, em tudo indicava que o time não conseguiria ir adiante, tanto pelo futebol quanto pelo elenco, né? O Cavani, eu não sei se por culpa da direção ou das expectativas que surgiram, acabou sendo uma grande piada também. Faltou alguém desmentir ali, falou que isso era absurdo. Mas, enfim, aconteceu, já tá feito, já passou. Uma coisa muito... Alberto, só uma deixa, eu só queria falar que todo mundo falou que era absurdo. Eu acho que o torcedor gremista não quis ouvir essa parte. Faltou a direção, eles deram corda. O torcedor é passional, diria Celso Rotti. Se alguém fala que vai vir, a gente tenta não acreditar, mas no fundo acredita um pouquinho. Mas passamos fiasco de novo, foi o Ronaldinho parte 2. Enfim, o que aconteceu? Ao contrário do que acontecia nos últimos anos, o Grêmio vem dando uma atenção um pouco maior para o Campeonato Brasileiro, né? Não vem tendo um desempenho tão consistente, voltou a jogar melhor agora, fez uma boa apresentação contra o Ceará, assim como contra o Fluminense, mas até então é um time que ou empatava jogando muito mal, ou até mesmo quando conseguia os resultados, vinha jogando aquém daquilo que já mostrou alguma vez. Vinha vencendo de forma aleatória quando vencia. Agora parece que está retomando o seu melhor futebol. Quando poupa menos, coloca ali, às vezes muda a dupla de zaga, que é um pouco mais velha. O Maicon, a saída do Maicon parece que foi uma coisa que melhorou o Grêmio também. É um cara que eu sou muito fã, o Colomé certamente não, mas apesar dele ser uma liderança do time, ele fisicamente está muito abaixo. E aí, com a entrada do Darlan, que foi uma grata surpresa, e até mesmo do gordo do Lucas Silva, parece que o time voltou a jogar um pouco melhor. Tem a retomada do GPR, que vem jogando bem, o PP está sendo uma grata surpresa também, só que é um time que ainda me causa muita insegurança. Pessoalmente, eu acho o Vanderlei muito pouco confiável, o Richard vai concordar dessa vez, que é um ferrenho crítico do nosso goleiro, que não segura uma bola firme, não sai de uma bola do gol. Só quero falar que eu avisei, né? Não, tu avisou, mas deixa eu dizer uma coisa que é uma coisa que eu não sabia que me irritava tanto. Quando dá um escanteio contra o Grêmio, reparem, ele começa a berrar, mas não é berrar pouco, ele fica desesperado, parece que se ninguém tirar ele vai levar o gol, e leva mesmo. Levou contra o Ceará e assim em vários jogos. Se ele saísse do gol ao invés de ficar gritando, talvez metade ele pegasse. Porra. Mas enfim.
Eu tenho curiosidade sobre o restante da temporada para o Grêmio. Tem a contratação do Pinares, que eu não sei se realmente vai agregar algo, se é hypado por ser um jogador de uma seleção inferior, mas que parece ser um bom jogador. Eu acredito. Se fosse bom, não vinha pro Grêmio. Se fosse bom, não vinha. Mas eu tenho curiosidade. É um time que parece estar embalando aos pouquinhos no momento crucial da temporada. Matematicamente ainda está na briga pelo Campeonato Brasileiro, mas não sei como que vai conciliar isso com as Copas, que sempre foram a grande prioridade da diretoria e do Renato também. Na hora que tiver que escolher, eu acredito que eles vão optar pelo mata-mata, e aí pode vir a prejudicar essa recuperação no campeonato. O que pessoalmente me incomoda, porque eu vi uma expectativa real de ter bons resultados nesse ano. E da nossa parte era isso. Só fazer uma ponderação aqui, que hoje eu tô ácido, né? Se esse Pinares fosse pro Palmeiras, o Gordo Melo tava falando que ele era o De Bruyne dos Andes. Vou deixar essa ponderação aqui. Calma, que você ainda não viu nada das minhas observações, patrão. Agora, a questão do Grêmio aí. Pô, a gente sabia que o Grêmio ia brigar por um campeonato. Pelo amor de Deus, Alberto. Pelo amor de Deus. Renato é brabo. Brabo. Bota isso na cabeça. Renato é brabo. Um homem, uma lenda. Nós estamos voltando aqui para a Toca da Raposa porque um jogador nos procurou aflito nesse Dia dos Namorados. Ele que também quer dar a sua mensagem. Renato, que mensagem que você quer dar? Pois é, né, Luiz André? Tô tão tristinho, longe do meu amor, perto desses marginais todos. Então, com licença, né? Gostaria de mandar essa flor pro meu amor. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também. Mandar uma pro outro, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Enfim, pra outra, a Patrícia. Pra Maria, meu Deus. Pro meu amor, a Carlinha. Mônica, você não poderia. Eu jamais esqueceria de você. Toma, Mônica, meu Deus. Um feliz Dia dos Namorados pra todas elas e pra vocês. E uma boa tarde. O homem brinca no Campeonato Brasileiro, né? Brinca no Campeonato Brasileiro. Vai fazer o que o cara pega mais mulher do que tem de ponto na história do Brasileirão. Com certeza. Com certeza. Sacanagem. O Grêmio vai conseguir o seu honroso troféu 4º lugar, como sempre, né? Vai classificar para a fase de grupos da Libertadores, para cair na semifinal contra algum time argentino. E ano que vem vai ser a mesma coisa. O Grêmio vai ficar em 4º lugar e é o ciclo eterno do Grêmio. Então, tá, então agora, antes de a gente encerrar, faltou alguns times, né? Ted, analisa para mim Flamengo e Galo. Então, salve Richard, salve turma. Além de analisar o Flamengo e o Galo, eu gostaria de falar também sobre 2 clubes nordestinos, né? Que para mim são os que chamam mais atenção nesse brasileiro. Eu vou iniciar até por eles, para a gente guardar o filé para o final, né? Ô, Ted. Como o cara Anderson falou aí, os 2 times que eu queria destacar um pouco aqui do Nordeste são o Bahia e o Sport. Eu vou iniciar pelo Bahia, né? Embora todo mundo saiba que eu sou torcedor do Vitória, mas tem que fazer uma análise altamente imparcial aqui a respeito da temporada do Bahia, né? O Bahia, atualmente, para quem não sabe, o Bahia hoje ele dispõe do maior orçamento da história de um time do Nordeste, disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. E com base nesses números, né, o torcedor do Bahia esperava uma temporada diferente em relação às anteriores, né, que o Bahia prometia bastante, como, por exemplo, ano passado, em 2019, o Bahia ele chegou a dar esperança para o torcedor de brigar por uma vaga na Libertadores, né? Até ali a 31ª, a 32ª rodada, o Bahia estava bem vivo em relação a essa briga, acabou perdendo o jogo para a Chapecoense, inclusive em Pituaçu, e acabou se complicando, perdeu do Ceará também em casa, enfim, acabou dando adeus esse sonho. E nesse ano era promessa de campanha, né, até do próprio presidente, do Guilherme Belintani, de montar um time mais forte. E assim, embora a gente não tenha visto dentro de campo o Bahia fazer jus a isso, o Bahia tem uma folha salarial muito cara, o Bahia conseguiu atrair jogadores
do nível, por exemplo, do Rodriguinho, que, querendo ou não, tecnicamente é um dos melhores meias do futebol brasileiro, embora esteja longe do seu auge, né? A gente sabe que é um jogador que não vive mais seu auge, mas a gente sabe que tecnicamente o Rodriguinho é acima da média para o nosso futebol. O Bahia contratou o Cleison, que embora a gente saiba que é um jogador que tem um QI futebolístico muito abaixo da média, mas é um jogador que, querendo ou não, é um jogador que tem praticamente 100 jogos com a camisa do Corinthians, e foi titular do Corinthians durante um bom tempo, e veio bater direto no Bahia, e eram jogadores que embora viessem para o Bahia, mas eram jogadores que tinham mercado em outros centros, né? Por exemplo, o Rodriguinho, por exemplo, foi procurado pelo Atlético Paranaense, né? O Rodriguinho foi um cara que foi procurado pelo Atlético Paranaense para disputar a Libertadores e acabou fechando com o Bahia. Então existia uma expectativa do Bahia montar um time para, eu não diria classificar para a Libertadores, porque a gente sabe o nível do Campeonato Brasileiro, é um campeonato muito difícil, mas não tinha assim para ficar ali sempre na primeira página, né? Entre a 19ª, a 8ª, a 11ª, sempre oscilando nesse ponto. E o Bahia acabou começando muito mal o campeonato, com o Roger Machado, sempre brigando ali embaixo. Teve apenas um bom momento no início do Campeonato Brasileiro, que foi aquela sequência que eles conseguiram vencer Curitiba e Bragantino no início do campeonato, mas daí o time desandou, correram cobranças e o próprio Roger Machado acabou sendo demitido, chegou o Mano Menezes, o Bahia oscilou bastante, né? Inclusive ficou algumas rodadas na zona de rebaixamento, outras ali como porteiro da zona, e isso acabou trazendo uma decepção para o torcedor, mas nos últimos jogos o Bahia tem melhorado, quiçá não tenha melhorado em desempenho no jogo jogado, mas em números o Bahia está melhorando, né? O Bahia conseguiu uma vitória que era inesperada para muitos, né, contra o Atlético Mineiro. O Bahia venceu o Botafogo, que era um confronto direto, o Bahia venceu o Fortaleza, enfim, o Bahia acabou fechando o primeiro turno, né, que foi o jogo adiado que eles fizeram no meio da semana contra o Fortaleza. O Bahia acabou fechando o primeiro turno na 9ª posição, que era uma posição ali que a gente esperava do Bahia, mais ou menos, né? Apesar de ter sido com esses sustos que eu citei. Outro time que eu queria destacar, como o nosso maestro Anderson falou aí, é o Sport, o nosso glorioso Sport Clube do Recife, né? Que é o tão popular, tão famoso e tão odiado venturismo, né, do Sport de Recife. Em relação ao Sport, eu queria até fazer uma observação que, assim, né, meu time, todo mundo sabe, essa merda aqui, também conhecida como Sport Clube Vitória, né? Infelizmente, a gente disputa a Série B. E eu parei para acompanhar, assim, o time nordestino, assistir todos os jogos e escolhi o Sport para ser esse time, né? Com motivo de simples simpatia. E parei para acompanhar bastante o campeonato do Sport. O Sport foi um clube que passou por muita dificuldade no início da temporada, né? A gente viu o Sport ali no Campeonato Pernambucano, acabando classificado ali no hexagonal do rebaixamento, né? O Sport teve que fazer 6 jogos contra os piores times do campeonato para se livrar do rebaixamento do Campeonato Pernambucano. Então foi início de temporada muito abaixo do Sport, com muita confusão política, o Sport com dificuldades financeiras seríssimas, sem poder registrar jogadores por conta de dívidas em relação a contratações de anos e anos atrás, como André, Diego Souza, Mark Gonzalez, e acabou impactando na montagem do elenco esse ano, né? O Sport ficou um bom tempo sem poder registrar jogadores. E a expectativa, assim, do Sport para o início do campeonato não é só palavra minha, não. Muito torcedor do Sport que ia acompanhar esse vídeo nosso vai acabar concordando. O pessoal tinha dúvida se o Sport ia conseguir competir no campeonato. Não era nem se livrar do rebaixamento. Se o Sport seria competitivo, se o Sport ia ser um Paraná, um América de Natal. Existia esse temor para o Sport no Campeonato Brasileiro. E o início de Brasileirão do Sport foi um início terrível, né? O Sport com o Daniel Paulista ali, ganhou do Ceará na primeira rodada e acumulou fracassos, né? E a grande guinada do Sport veio com a contratação do Jair Ventura. Sobre o Jair Ventura, eu vou admitir para vocês, eu sou um adepto do venturismo, me perdoe quem não gosta, mas eu sempre vendo essa filosofia que se um time é limitado, se um time é fraco, eu acho que você tem que priorizar não levar gol. E depois você pensa em fazer gol. Eu acho que o primeiro passo, número 1 de um time limitado, de um time fraco, é você arrumar a sua defesa. Esteticamente é bizarro, né? A gente presenciou aí o Sport Atlético Mineiro, por exemplo, foi um jogo que acho que o torcedor do Sport ficou muito puto, né? O Sport praticamente não passou do meio campo no jogo inteiro, mas para o que a gente esperava do Sport no Campeonato Brasileiro, o Sport ter virado esse primeiro turno ali na 10ª posição com 25 pontos, eu acho que é algo muito acima. Eu acho que 90% do torcedor do Sport não esperava que o Sport fizesse nem 25 pontos no campeonato inteiro, né? E assim, eu não acho que seja totalmente agradável um time jogar 100% do tempo ali plantado na defesa, mas eu acompanhei algumas partidas do Sport
Para citar uma que foi ontem, no sábado, Sport Vasco. Quando o Sport tenta propor um pouco mais o jogo, ele acaba sendo um time muito vulnerável. Né? O Sport é um time que realmente tem que jogar esse Campeonato Brasileiro. Isso é uma visão, logicamente, minha e de algumas pessoas que eu acompanho também, de torcedores, da própria imprensa pernambucana. Eu acho que o Sport tem que jogar o campeonato dessa forma, infelizmente. A gente viu muitas críticas também para o jogo do Sport contra o Ceará no último domingo, né? Que o Ceará chutou 30 bolas ao gol, o Sport finalizou apenas 6 ou 7 vezes. Mas se vocês pararem para ver, o Sport, passando por toda essa dificuldade financeira, o Sport tem um elenco limitadíssimo. O Sport, por exemplo, precisava de centroavante. Né? O centroavante do Sport era o Hernani, né? Aquele Hernani Brocador, e o Hernani vive uma temporada péssima, né? Péssima. E revezava sempre Hernani e Elton. O Sport perdeu o Elton para o Cuiabá. O Sport não tinha dinheiro para reposição. Inicialmente estava prejudicado por não poder registrar jogadores. Acabou até pagando a primeira dívida, né? A primeira parcela do André chegou a ser liberado para contratar, mas o Sport simplesmente não tinha verba e acabou tendo que repatriar o Mikael, né? Que é um centroavante da base do Sport, que estava disputando a Série B pelo time do Confiança. E daí você tira a situação financeira do Sport. Então, eu acho que só do Sport estar vivo, estar brigando por alguma coisa, estar sonhando e não ser rebaixado, eu acho que é um bom trabalho de Jair. Logicamente, a gente sabe que não é bonito para ninguém ver esse tipo de jogo, né? Mas acho que o Sport faz um campeonato surpreendente e pode se salvar desde que mantenha essa boa forma da zaga e não pense em propor jogo contra ninguém, porque o time é limitadíssimo. Só mudando, eu já acabei até falando demais aqui, só mudando um pouco, eu gostaria de comentar até mais sobre o Flamengo, né? Falando a respeito do Flamengo, o Flamengo vem vivendo alguma temporada um pouco turbulenta e não é querendo ser oportunista, mas eu já esperava um pouco dessa turbulência no Flamengo quando o Jorge Jesus saiu. Por quê? Não é querendo colocar todos os méritos do sucesso do Flamengo na última temporada no Jorge Jesus. Eu acho que são méritos coletivos, né? Tanto do treinador, diretoria, elenco, mas assim, quando você substitui um cara que fez a história que o Jorge Jesus fez e ganhou tudo, o próximo treinador que chega, ele recebe uma carga de cobrança muito grande. E o Flamengo acabou trazendo um cara que, embora tenha muitos anos, né, no meio do futebol, como auxiliar, um cara que é totalmente verde na função de treinador, né? Que era o Domenech Torren, né? E assim, como a gente costuma brincar, não tinha como dar errado, né? Contratar um profissional inexperiente em questão de gestão de grupo e tal, e ele implementou filosofias totalmente diferentes da filosofia de Jorge Jesus. Por exemplo, o Jorge Jesus era um cara que não rodava tanto o elenco do Flamengo, né? O Flamengo tinha um time ali de 1 a 11 que todo mundo conhecia, todo mundo sabia quem ia jogar. O Domi chegou fazendo rodízio e dando oportunidade até para os jogadores da base, que isso eu acho que é até um lado positivo. Enfim, foram trabalhos de metodologias muito diferentes e uma hora a gente sabia que se os resultados não viessem a ocorrer como acabou acontecendo, o Domi ia sofrer muita pressão, né? O Flamengo acabou perdendo o Pablo Mari, por exemplo, que era uma peça-chave no sistema defensivo. O Rodrigo Caio nessa temporada está se lesionando bastante também, vencendo o desfalque constante do time. Enfim, acabou bagunçando o sistema defensivo do Flamengo. O Flamengo passou a ser um time que toma muitos gols, acabou ficando com a defesa bem vulnerável. E, logicamente, isso ia refletir numa cobrança uma cobrança no treinador, né? E não deu outra. O Domi terminou sendo demitido. Agora o Flamengo contratou o Rogério Ceni, né, pensando em minimamente criar um estilo de jogo parecido com o sistema do time do ano passado, né? A gente viu na estreia do Rogério Ceni no meio de semana pela Copa do Brasil contra o São Paulo, embora o Flamengo não tenha vencido o jogo, mas a gente viu o Flamengo fazer um primeiro tempo que eu diria satisfatório, né? O Flamengo tomou a iniciativa da partida, o Flamengo atacou mais, finalizou mais. Foi um time mais com a cara do Jorge Jesus do que o que vinha sendo o time com o Domi. Então, eu acho que o Flamengo, embora tenha ficado devendo um pouco nesse primeiro turno, né? Embora esteja ali na briga pelo título, eu acho que é um time que vai crescer no segundo turno, desde que o Rogério Ceni tenha tempo de trabalho e tenha um respaldo da diretoria. Basicamente isso. Sobre o Atlético Mineiro, eu vou deixar para o nosso querido Deco aí, do Cruzeiro, grande simpatizante do nosso Jorge Sampaoli. Queria que ele falasse um pouquinho mais sobre o Atlético Mineiro. Então é isso aí, Deco, fala do Galo. Então, já falando do Galo, aproveitando e fazer o contraponto do venturismo aí que o Ted defende, eu sou um ferrenho opositor dessa opinião dele.
a gente pega o jogo Atlético Sport, né? Muita gente acreditou, falou, nossa, né? O Jair Ventura conseguiu o empate heróico. Cara, o Atlético ficou... Inclusive. Teve 76% de posse de bola, mandou 3 bolas na trave. O goleiro do Sport fez 3 ou 4 defesas espetaculares. Então, tipo assim, se o Atlético teve esse volume todo e o Sport não teve nenhuma finalização a gol, o resultado foi um acaso, né? Porque se o Sport tivesse mesmo, né, a proposta de empatar e fosse bem executado, o Atlético não teria o tanto de chances reais de gol que teve. Então foi um resultado que é basicamente no acaso. O Atlético poderia, se tivesse mais 10 jogos, o Atlético ganharia os 10 naquela mesma filosofia. Então, tipo assim, eu não sou contra. Eu até concordo com o amigo nisso aí. Até concordo nessa avaliação em relação a ter sido até um resultado mais pelo acaso. Mas assim, só eu vou te dar o espaço para você ser o crítico, que a gente precisa ter os dois lados nesse debate, mas assim, sempre que o Sport tentou nesse campeonato fugir um pouco dessa característica de ser aquele time 100% reativo, de jogar por uma bola, o Sport se lascou. Literalmente, o Sport tentou jogar contra o Inter, tomou goleada. O Sport fez o primeiro tempo contra o Flamengo fechadinho, terminou 0-0, chegou no segundo tempo, tentou sair um pouquinho pro jogo, tomou 3. O Sport tentou propor jogo contra o Botafogo, perdeu. O Sport tentou propor jogo contra o Vasco, perdeu. Assim, não é dizendo que essa retranca, esse futebol feio, que a gente sabe que é muito feio. Velho, não tem jogo bom com o Sport em campo, essa é uma grande realidade. É um time que joga um dos piores futebol que eu já vi assim no Campeonato Brasileiro até hoje, todos os tempos, pelo menos dos que eu acompanho, desde 99 aqui pra cá, é bizarro ver o time do Sport jogando. Mas sempre que eles tentaram fazer algo, além de fechar a casinha, o time se estrepou literalmente, né? Não, então... Rapidinho, antes de Deco falar do Galo, Ted, eu concordo contigo que o Sport tem que ser um time extremamente defensivo e tudo mais, mas só de você defender Jair Ventura... Não, mas o que é? Tipo assim, eu vi o Ted bater na tecla, o futebol é feio, não é agradável. Cara, eu não sou aqui o Mauro César, tá ligado? Que eu quero ver todo o time jogando pra frente, né, com as linhas altas. Particularmente, sou muito fã de uma retranca, até porque sou corintiano, né? O porquê eu tô com essa camisa eu vou explicar depois. Mas assim, não é contra a estratégia defensiva. O Sport não pode ir contra o Galo pensando em propor o jogo. É que é uma estratégia burra, tá ligado? Porque o cara joga o time inteiro pra trás do círculo central e fica rezando pros 90 minutos acabarem rápido e ele não toma um gol. Se acontece, tipo, se sai um gol, acabou a proposta. Porque aí o Sport não consegue criar nada mais. E isso já aconteceu muitas vezes. De fato. E tipo assim, eu acho que todo time que joga reativo tem que ter uma estratégia de escape, isso é básico. Você pega a primeira rodada, Atlético e Flamengo. O Sampaoli bota 2 caras rápidos espetados nas costas dos zagueiros do Flamengo. O que isso faz com o jogo? O Flamengo tem a bola. O Flamengo propõe um jogo. Só que os zagueiros e os volantes do Flamengo não têm paz para jogar. Porque eles sabem que se perder a bola, eles vão ser lançados nas costas. E a tendência é que sempre o atacante ganhe na corrida do zagueiro, né? Então, tipo assim, você cria um desconforto para a defesa adversária e com isso você não sofre tanto. Agora, quando você não agride a defesa adversária, o que acontece? Acontece o que aconteceu em Atlético Sport. O Júnior Alonso virou um meia. O Júnior Alonso estava lá quase dentro da área, armando o jogo. Por quê? Porque não tinha risco nenhum. Era o Thiago Neves puxando contra-ataque. Enfim, mas respeito a sua opinião, Ted, que só discordo. Tranquilo, fala sobre o nosso galão da massa aí. Você tem o direito de estar errado, Ted. Vou marcar um monte de amigo torcedor do esporte para criticar vocês aí. Só isso. Mas enfim, fala sobre o nosso galão aí, Anderson. Pois é, Anderson. Fala aí do líder do Campeonato Brasileiro. Bom, cara, o Atlético, tá com um time muito, muito ajeitado, né? Embora, assim, acho que falte umas peças, tipo um centroavante, né? Mas o São Paulo foi muito feliz montando um elenco. Até porque o elenco do Galo era muito limitado no começo do ano, assim, tinha alguns bons valores. O São Paulo foi dando novos significados para esses caras, né? Tipo, o Guilherme Arana virou um monstro na mão do São Paulo. O Savarino cresceu muito também, o próprio Natan.
E os reforços chegaram muito bem, né? O Keno, o Franco, o próprio Júnior Alonso, né? Que deu essa consistência na defesa do Atlético, que sempre foi muito criticado, né? Nesses últimos anos, com o Rabelo, o Hever. Até o Hever melhorou bastante, né? É um time que teve resultados ruins, até porque eu até vejo um jogo bem inocente do Atlético. Às vezes o Atlético faz 1-0 e é jogo para você dar uma cozinhada ali, mas o Atlético continua em cima, toma um contra-ataque, leva o empate, leva a virada. Até por isso eu não confio tanto assim, no Atlético para disputar título, porque eu acho um time bem inocente. Acho que o São Paulo podia rever um pouco os conceitos e ser um pouquinho mais pragmático em determinados jogos. Tipo, contra o Fortaleza, cara. Todo mundo sabe como o Fortaleza do Ceni jogava, sabe? O Atlético atacando, amassando lá no campo de ataque. O Fortaleza estava muito feliz com isso, porque eu sabia que uma hora ou outra ia escapar o Romarinho, o Osvaldo, nas costas da zaga e ia brocar o Atlético. Foi o que aconteceu. E também, tipo, é bom destacar que o Atlético não tem, mesmo com o investimento alto que foi feito, o Atlético não tem um elenco que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem. Acho que é aparelhado. O próprio jogo contra o Bahia também, né, Deco? Sim, o jogo contra o Bahia, cara. Pô, eu quero comentar depois especificamente desse jogo, que esse jogo é a maior prova de saída que você está falando. Então, aí o Atlético não tem esse super elenco que tem Flamengo, tem Palmeiras. De certa forma, é um pouco pareado com o elenco do São Paulo também, o time do Atlético. Acho que dá para eles estarem no título, mas tem que ser um pouquinho mais maduro em certos jogos, né? Tem que entender que não existe estratégia única, que a cada jogo você tem que ter uma adaptação nas suas estratégias. Essa é a minha grande crítica aí pro trabalho do São Paulo. E também o São Paulo é chato pra caralho, fica gritando 90 minutos na beira do campo, aquilo irrita o torcedor que tá assistindo. Principalmente torcedor neutro, igual eu, cara, você tá vendo aquele cara puto, velho, ganhando o jogo, perdendo, empatando, ele tá puto, gritando em castelhano, chamando os caras de erro de puta. Não é possível, cara, alguém dá um calmante pro Sampaoli, entendeu? Dá um diazepam na veia desse cara, mano, você tá maluco. Então, né, não, eu quero falar que eu sinto muita saudade disso no meu time. Então... não sei se o Thiago quer acrescentar alguma coisa ou posso analisar o meu Santos Futebol Clube. Analise o pior time do Campeonato Brasileiro, vá. Analise o Santos. Vamos lá, né? Chegou a parte que vamos falar do Santos. Rapidão. Vou dar o spoiler da análise do Richard. O Santos é uma merda e vamos cair. Acabou a análise. Pode passar pro próximo. Não, eu vou fazer eu vou discordando. Eu odeio o Santos Futebol Clube. Caio Jorge, esse merda. Discordando do GM, eu vou fazer uma análise bem, digamos assim, sensata do Santos hoje. Santos, dá para resumir o Santos, né, em duas partes do ano, inclusive. O Santos começa o ano com sai o Sampaoli, com todos os problemas que o Sampaoli gerou no final, né? Processo no clube, saída brigando com o nosso querido presidente José Carlos Pérez, que eu espero que esteja no inferno, entre outros problemas, né? E daí o Santos resolve buscar um português. O Santos, na onda de Flamengo, né? Resolve buscar um português e vem Gesualdo Ferreira. E o trabalho do Gesualdo, cara, é difícil, assim, ponderar o trabalho do Gesualdo, porque o trabalho do Gesualdo foi muito ruim. Ele não foi apenas ruim, ele foi muito ruim. O Gesualdo, ele conduziu o Santos em 14 jogos, e os 14 jogos eu vi, e em nenhum dos 14 jogos o Santos apresentou um futebol de Série A. Isso assustou muito, assim, daí acontece a eliminação do Paulista, né? Antes até tem a pandemia, o Santos volta da pandemia, logo a primeira bomba da pandemia é que o Eduardo Sacha e o Everson entram num processo de litígio contra o clube. O clube cheio de problemas financeiros, o Pérez ficando um mês sumido do clube, né? Horrível. E daí... Eu só queria fazer um comentário aqui, que acho que o Santos foi buscar um técnico e ficou na dúvida entre o Gesualdo e o Cristóvão Colombo, porque, velho, o Gesualdo, o cara já tá mais pra lá do que pra cá.
Gesualdo é quase um Zagallo português, né? Gesualdo é o Zagallo dele. O cara Português palhaço, filho da puta. O cara sobreviveu à Covid-19 e à gripe espanhola, né, velho? Deus me livre. Não, mas deixa eu continuar, que eu prometi que eu ia fazer uma análise sensata. E daí o Português mau caráter. Vagabundo e mau caráter. E daí acontece assim, o Gesualdo realmente foi um equívoco, foi muito equívoco, a gente viu isso depois, porque o Gesualdo era um treinador totalmente atrasado, né? E daí acontece, na mesma semana, eu nunca me esqueço que foi o torcedor que deu, né? Exato, mano, dá não. Continua sobre o time do amor, Santos. Tá, então vamos lá. Continuando, e daí eu lembro que acontece isso que assusta um pouco o torcedor, né? Que acontece na mesma semana, a eliminação do Paulista, o Santos perdendo 2 jogadores por litígio, problemas salariais, e daí acontece tudo na mesma semana, o Gesualdo é mandado embora. E daí vem o Cuca, que num primeiro momento é aquele treinador que não te agrada, mas era o que o Santos precisava no momento, porque o Cuca foi um bombeiro, e um excelente bombeiro nesse time do Santos. Foi um cara que chegou, Santos com salário atrasado, Santos com presidente que não tinha presidente, ele chegou e assentou o time. Apesar que o Santos começa o campeonato, faz 2 jogos péssimos, que foi contra o Bragantino na Vila, que empata em 1-1, e depois contra aquele jogo contra o Internacional, que foi um desastre aquele jogo. Aquele jogo literalmente foi um desastre. E daí eu lembro que eu falei, o torcedor santista já assustado com toda a situação, olha para aquele jogo contra o Internacional, não só eu, acho que todo mundo olhou para aquele jogo contra o Internacional e falou, não, esse Santos vai brigar para não cair. E acontece daí com o Cuca, e isso eu acho que é méritos do Cuca, e eu sou obrigado a elogiar o Cuca, apesar de não ser um grande fã do trabalho dele, ele conseguiu não só acalmar o elenco, ele conseguiu adotar uma estratégia de jogo e fazer funcionar com as peças que ele tinha. E acontece isso paralelamente à fase do Marinho. E o Marinho, nesse primeiro turno, foi espetacular. O Marinho é o artilheiro do Santos no ano, com 17 gols, e foi o cara que botou a bola debaixo do braço e disse, vamos jogar. E foi isso que aconteceu. Acho que o Santos, a maioria dos jogos que o Santos ganhou, e acho que 90% dos jogos que o Santos ganhou nesse primeiro turno, foi por causa do Marinho. Foi porque o Marinho realmente foi o cara que conduziu o Santos à vitória, foi o cara que foi o líder dentro de campo, técnico e não só técnico, mas um líder realmente dentro de campo, foi o cara que conduziu. E acontece que o Santos chega nesse primeiro turno com 30 pontos. Algo que, se você for analisar o contexto do Santos nesse primeiro turno, era algo até inimaginável. O Santos, só para ter uma ideia, os 2 centroavantes do Santos é o Caio Jorge, que eu critico muito, mas eu acho que eu tenho que rever, porque é um piá de 18 anos, que foi jogado uma fogueira. O cara com 18 anos é titular de um time da Série A. Ô, Richard, você acha que critica muito o Caio Jorge? Só critica muito, é isso mesmo? Depois de 10 meses, ele percebeu que talvez precise ter um pouco de paciência com o Caio. Vamos comemorar as pequenas vitórias aí. Eu disse que eu ia fazer uma análise... Caio burro! Eu disse que eu ia fazer uma análise sensata. E é isso que eu tô fazendo. O Santos, e acontece que o Santos chega no final do primeiro turno com 30 pontos, e o Santos é um time cheio de problemas. O Santos perdeu o Carlos Sanches, e não joga mais esse ano. O Santos é um time que tem... O banco do Santos é basicamente formado por jogadores da base. Os 2 9 centroavantes do Santos, um tem 18 e outro tem 17 anos. E mesmo assim o Santos foi uma campanha digna. Eu não gosto do Cuca. Eu acho que o Cuca ele é um treinador ultrapassado. Ele é um treinador de uma ideia, de um jogo só. Mas para esse Santos, para o contexto do ano do Santos, ele está funcionando. E não tem o que, acho que eu critico bastante em alguns jogos. Eu acho que o Santos faz jogos muito ruins ainda, principalmente quando não aparece as estratégias, os jogadores, a individualidade, né? O Soteldo, o Marinho, tinha o Carlos Sanches também, principalmente o Marinho, que é o cara que tá realmente jogando muita bola nesse time do Santos. Mas realmente não dá para se esperar muita coisa além dos 30 pontos, e os 30 pontos no primeiro turno foi quase que um milagre. E aliado ainda, o Santos teve um presente, digamos assim, de Deus, que foi a saída do José Carlos Pérez e a entrada do presidente Orlando Rolo. Ok, é o Rolo. Tipo, o nome do presidente do Santos é Rolo. Mas acreditem, por mais que o cara se chame Rolo, ele é melhor que o que tinha antes, que era o Pérez. O Pérez é um desastre. O Pérez foi o pior presidente da história do Santos. E acho que num resumo do que falar desse Santos no primeiro turno
tá bom, tá ótimo, tá muito acima da expectativa. E se seguir nessa toada no segundo turno, dá até para buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Então, galera, continuando nossa tabela, eu parei no Grêmio, eu devia ter realmente falado do Fluminense, Anderson me atentou a isso aqui, que o Fluminense tem 32 pontos. Vamos à briga pro rebaixamento. O Bahia, nono colocado, que começou ridículo, mas acertou com o Mano, que começou mal, mas já acertou o time. Com 25 pontos e um jogo a menos, tenho que elogiar. Contratação de Mano foi perfeita pro Bahia, infelizmente. O 10º é o time de Felipe, o Esporte Clube do Recife, também com 25 pontos, atrás do saldo. O 11º, para mim, é o melhor time de se assistir aqui, não necessariamente causa dele. O Corinthians com 25 pontos. Depois vem o Fortaleza com 24, o Ceará com 24, o Atlético Goianiense com 24. O Vasco com 22, o Atlético Paranaense com 22. E agora, no Z4, Coritiba com 20 pontos, Bragantino com 20, Botafogo com 20. Lembrando que Bahia, Fortaleza, Ceará, Atlético Paranaense, Coritiba e Bragantino tem 20 jogos, Vasco e Botafogo tem 19, e esse time aqui que está fazendo um campeonato próprio dele, que realmente faz o isolamento social, nosso querido Goiás tem 12 pontos em 19 jogos. A Minardi. Inclusive, O Goiás é a Minardi, né, do campeonato. Exatamente. Que pena, que pena. Já fica aí, Guilherme. Já que estamos falando do Goiás, vamos falar com o maior entusiasta do Goiás aqui. Guilherme, comente sobre o Goiás. Não, Anderson, Thiago, só interrompendo, eu acho que, primeiramente, a gente tinha que pedir. Todo mundo analisou seu clube, acho que todo mundo fez uma análise do primeiro turno do seu clube. Eu queria que o Anderson analisasse o Corinthians. Calma, rapaz. Deixa primeiro o Guilherme analisar o amor dele, o Goiás, depois o Anderson analisa o Corinthians. Não, primeiro... só concluindo aqui, já interrompendo, já sendo chato pra caralho, depois eu queria se o Alberto se achasse apto para falar até um pouquinho sobre todo esse imbróglio na eleição do Vasco, né? Ele como jurista, o que é que ele pensa olhando de longe a respeito disso também, depois que a gente flui nosso ciclo aí. Eu não sei como é que tá Colomé, espero que ele esteja aí, eu quero que ele fale do Atlético Paranaense depois. Então, falar do Goiás, né? Primeiro eu queria falar que amor é uma palavra que não se aplica ao Goiás, a não ser que eu estou amando ver essa situação do time. Eu espero que o time, já, se puder cair direto para a terceira divisão, eu ficaria muito feliz. O Goiás é aquele típico time, né, que ganha do seu time, perde do time que você quer que ganhe, e é mais ou menos o que está acontecendo nesse campeonato. O Goiás conseguiu tirar pontos do meu time e perder de todos os outros. 19 jogos, o time tem 12 pontos, o saldo de gols menos 13, e a tendência é daí para pior, de mal a pior. Aquele meio do torcedor do Vila Nova, a coisa tá feia. Pois é, se aplica perfeitamente pro Goiás. Nossa senhora, o time é horroroso de se assistir, o time não tem nenhuma perspectiva de subir. A grande contratação aí para tentar resolver o ataque do time foi o Fernandão, que estava parecendo o bonecão de Olinda, já na reserva do Bahia, chegou e, inclusive, até estreou com gol, mas é ruim. Só jogador fraqueza que o Goiás contrata. Luiz Gustavo, ex-Vasco, lateral Caju, ídolo do Santos, do Richard, o volante Sandro, que foi contratado e ninguém nem lembra, porque eu acho que ele nem chegou a jogar, Gustavo Blanco, que veio do Atlético, que estava há 1 ano sem jogar também, por aí vai. Então, realmente o Goiás faz um campeonato horroroso, trocou de técnico já 3 vezes, a tendência é só piorar, e eu espero que piore, a verdade é essa. Deus que me livre do Goiás na Série A. Então, Anderson, agora é contigo. Corinthians do primeiro turno. Mete bala, fala do nosso Coringão. Deixa eu falar uma coisa sobre o Corinthians antes. Manda. Boa tarde a todos. Não, a correção não é batata todos, é batata todos. Batata doce. Bom, deixa eu respirar aqui, porque falar dessa instituição é dureza. O Campeonato Corinthians é uma coisa, né, que tipo, você olha, nossa, mas como o Corinthians está nessa situação? É desde o começo do ano, né? Vexame atrás de vexame, time muito ruim, que não engrena.
O ataque do Corinthians é igual fazer manutenção no maré turbo. Quanto mais você troca as peças, pior fica. Time... Cara, é difícil falar. A última contratação foi o nosso glorioso Jonathan Cafu. Aí me perguntaram aí se o Cafu é bom. Aí eu falei, pô, o Cafu é bom, ruim é o Jonathan, né? Cara, o que eu falo desse time, mano? O que eu falo desse time? O Corinthians ontem, eu tava bêbado. O Corinthians ontem foi jogar contra o Atlético Mineiro, em casa, com um ataque com Everaldo, Ramiro e Matheus Davó. Se você pega esse trio de ataque e você coloca com a camisa do Ceará, o Ceará tinha 5 pontos no campeonato. Esse time é ridículo. E eu vejo o meu querido Gordo Melo aí falando que não, mas porque o Abel Ferreira, né, o Guardiola português, o monstro, né, o cara mais bonito do planeta, ele pegou o Gustavo Scarpa e fez o cara jogar. Nossa senhora, o Gustavo Scarpa, gente. Ele fez o Gustavo Scarpa jogar bola. E o Mancini, que chegou no Corinthians e tem que jogar com o Everaldo, Davó, Jonathan Cafu, Léo Natel, quem mais? De Pereba, sei lá. Marlon. Ramiro, Marlon, que era reserva do Cruzeiro na Série B. Reserva do Cruzeiro. Camacho, o Cantilho, que pegou Covid para a vida inteira, nunca se recupera. O Jô, parecendo uma Scania, cheio de madeira de lei subindo ladeira, de tão lento que tá. O Luan, que é o Luan de Chiroli, ele vive e morto ao mesmo tempo. A nossa esperança era o Casares, um homem que não jogava fazia 9 meses e que vive em bordéis, enchendo a cara. O cara chega, eleva o nível do time, se lesiona, entendeu? Não tenho o que falar desse time. Como que eu vou chegar aqui e falar assim, não, o Corinthians é a decepção do campeonato, tá brigando pra não cair? Não é decepção, todo mundo esperava isso, cara. Esse time é horroroso. Até os caras bons, que é o Fagner, jogador de Copa do Mundo, Cássio, jogador de Copa do Mundo, Gil, jogador de seleção brasileira, até esses caras estão sendo contaminados pelo espírito maldito que esse elenco tem, esse time ruim, horroroso. Eu não aguento mais ver esse time jogar, cara. É um lixo. Esse time é um lixo, uma merda. E eu sou adepto do mancinismo, que o Mancini conseguiu pegar esse monte de pereba e pelo menos fazer um time, né? E graças a ele, a gente está em 11º lugar e não está atolado na zona de rebaixamento. Ele largou o Atlético Goianiense, que ele fazia um bom trabalho, resolveu assumir essa bomba, que além de ser um time ruim, é um time que não recebe salário, né? Todo dia chega um jogador novo. O último foi o nosso glorioso Jonathan Cafu, né? Que entrou ontem contra o Atlético. Meu Deus do céu. Nossa. Oi, eu tenho uma observação sobre o Corinthians, sobre esse primeiro turno do Corinthians aí, rapidinho. Só para confirmar bem o que o Anderson disse, é que esse time do Corinthians é tão ruim que pegou o Palmeiras do Lucha e não só perdeu, como perdeu tomando um vareio do time que não ganhava clássico de ninguém. Então é isso aí, o Corinthians é isso aí. Ô Anderson, só para falar rapidinho de Mancini, você tá na fase 1 do 5 do Mancini. A fase 2 é quando ele começar a tomar vinho com o presidente. Tiago, senhor, por favor, cale-se, que aqui tem muito respeito pelo mancinismo. Cale-se. Não fale mal de Mancini na minha frente. Um homem, uma lenda. E esse jogo contra o Palmeiras aí, a gente só perdeu porque o Fagner meteu uma bola lá. A bola ia pra fora, ele defendeu a bola. Grande lance, inclusive. Mas se não fosse aquilo, provavelmente seria 0-0 o jogo. E a gente teria 26 pontos hoje em 9º lugar. Mas se as coisas não acontecem assim, né? Porque o Corinthians também teve vários jogadores expulsos por coisas imbecis nesse campeonato, né? O nosso glorioso Bruno Mendes, que, né, o Godinho de Itaquera, segundo muitos, vai lá, na única chance de titular que tem, vai lá e dá cotovelada na cara do jogador do Atlético Paranaense sem motivo nenhum, perde a vaga pro Marlon.
O que por si só, o cara perder a vaga de titular para um zagueiro que era reserva no Cruzeiro, do Anderson Moreira, esse cara deveria rever um pouco os conceitos, tentar fazer um curso técnico, né? Rescindir o contrato. Sei lá, tem Senai no Uruguai? Alguém sabe me informar aí? Cefet, essas... Ou então, De repente, mandar um currículo pro Vasco lá, pro Leverciano dar analisada, qualquer coisa do tipo aí. volta pro interior do Uruguai, vai lá plantar maconha, sei lá, porque perder a vaga pro Marlon Dureza. Enfim, eu acho que acabei não analisando nada do Corinthians, então eu já vou resumir. Esse time é uma bosta, esse time é horroroso, esse time é muito ruim e Everaldo. Esse time é o Everaldo, o DJ Lindão. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus, o Everaldo, cara. Não dá, mano. Não dá. Nossa, cara. O Everaldo, todo jogo do Corinthians tem uma substituição certa. Entra o Everaldo e sai da vontade de viver. Que cara ruim. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bem. Falando dos outros times, que primeiramente, quem quer comentar aí sobre a dupla de Fortaleza? Vai lá, Richard. Vamos lá, né? Deixa eu falar. Deixa eu... Só que Fala. Fala aí, André. dizer que sou um fã incondicional do Gordiola, monstro. Justo. É isso que eu ia falar, né? Respeito. Realmente a surpresa, eu acho, do... Quer dizer, as duas surpresas, né? A gente tem que ver como é que vai se comportar o Fortaleza agora, que perde o Rogério Ceni, contrata o Marcelo Chamusca. E o Marcelo Chamusca nunca foi um treinador de Série A, nunca foi um treinador que fez trabalho bom em Série A, ele sempre foi trabalho bom em Série B, né? Em Série B é o terreno dele, onde ele realmente se cria lá, e ele vinha fazendo um bom trabalho no Cuiabá, e agora ele assume o Fortaleza. E o Fortaleza realmente é uma incógnita, a gente tem que analisar o Fortaleza do Rogério Ceni, que é o que a gente já conhece, era um time que tinha uma ideia de jogo muito clara, e uma ideia de jogo muito boa, era um time muito competitivo, era um time que muito duro de se bater, de se jogar contra, mas a gente não pode mais analisar esse time, porque o cara saiu. Então não dá para se esperar o que vai acontecer com o Fortaleza. Mas dá para analisar o Ceará, que vem fazendo um bom campeonato dentro do seu elenco, dentro das suas limitações. É um time que é muito forte em bola aérea, eu acho que é o time da Série A mais forte em bola aérea. Tipo, é um terror o escanteio do Ceará, meu Deus do céu. Os caras cobrem o escanteio e aparece dois Jamanta lá cabeceando no meio da sua defesa, que nem Deus sabe de onde os caras saíram. E realmente um campeonato à parte do Vina, né? Que vem fazendo um baita campeonato. É um dos destaques do Campeonato Brasileiro. É um cara realmente que vem jogando muita bola, que se reencontrou no Ceará, né? E assim, analisando o Ceará fez boa campanha na Copa do Brasil, tirou o Santos do Cuca, jogando muito mais bola, inclusive. Então, assim, analisando a dupla de Fortaleza, o Fortaleza é um time que tem uma dúvida para o segundo semestre, e o Ceará é um time que eu acho que dá para se dizer que o Ceará vai ficar no meio de tabela. Eu acho que o Gordiola aí vai... Pode tocar o... Muito bem. Fala, Fortaleza, Ceará. Vai falar, Anderson. Só esqueci de falar uma coisa, eu prometi falar porque que eu tô usando a camisa do Cruzeiro, porque o futuro do Corinthians é esse aqui, ó. Muito bem. Não nos dê esperanças, por favor. Muito bem. Eu vou pedir, então, para a gente poder fechar aqui essa parte da tabela. Lembrando só que até Goianiense, Atlético Paranaense, Coritiba e Bragabu estão nesse bolo. Mas eu quero um comentário sobre o Botafogo e um comentário sobre o Vasco. Quem vai querer comentar sobre cada um desses times? Eu acho que o Anderson é o mais capacitado para isso. Sempre. Eu queria escutar também a palavrinha de advogado do Alberto para ver se ele tem algo diferente em relação a esse pleito do Vasco da Gama, o que é que pode ocorrer, né? Se requer justiça comum, enfim, quais os desdobramentos, né, nessa eleição do... Pronto, ó, do Alberto, Vasco, então você fecha falando da eleição do Vasco. Botafogo e Vasco? Vou comentar sobre o Botafogo. Fala, galera.
Até, na verdade, eu não tenho tanto conhecimento sobre esse processo aí de eleição do Vasco, né? Tô vendo que é uma coisa que pode ainda ter muitos desdobramentos, mas admito que eu não vou arriscar fazer um comentário sem ter 100% de conhecimento do que pode acontecer. Não quero passar uma informação equivocada também. Mas desde já adianto que, em tese, não seria a justiça comum o ambiente abre para esse tipo de discussão. Seriam situações para serem discutidas internamente e que, por uma grande bagunça administrativa, chegou nesse ponto agora. Mas, realmente, não vou arriscar dizer o próximo passo para não passar uma informação equivocada para vocês. Perfeito, Agora perfeito. sim podemos. Vai lá, Anderson. Resume Botafogo e Vasco. Bom, eu vou falar só da parte dentro de campo, né? Porque fora de campo, o Vasco e o Botafogo são o supra-sumo do entretenimento, né? Times espetaculares, assim, a cada manchete é uma risada garantida todo dia. Inclusive eu sigo as redes sociais de Vasco e Botafogo só para dar risada. Desculpa aí se alguém é torcedor vascaíno, Botafogo. Desculpa nada, na real, muda de time aí, cara. Vai torcer pro Bangu, pô. Mas falando o Botafogo, cara, o Botafogo o problema do Botafogo é os empates, né? 11 empates, só 3 vitórias. Começou bem, assim, o Botafogo fez bons jogos, cara. Só que, tipo, nunca conseguiu o resultado, né? Aquela velha frase aí, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Porque o Botafogo muitas vezes não joga mal, velho, mas não consegue ganhar, né? Toma um gol no final, então perde um gol no final. O autor fez até um time interessante no começo do campeonato, um 3-4-3 ali, utilizando às vezes, ou um 4-4-2, utilizando tipo uma dobradinha de laterais. E, tipo, fazia bons jogos, mas não conseguia o resultado, e aí vai afundando, junta com a crise institucional que o clube vive, né? E aquilo vai virando uma bola de neve. Eu, sinceramente, apesar do Botafogo jogar bem, eu acho o Botafogo bem candidato ao rebaixamento, embora essa briga seja de 2 equipes no momento, né? Mas o Botafogo tem um elenco muito limitado, né? Embora tenha boas peças, o Bia é um bom jogador, o Nazário é um bom jogador, o Honda, né? O Honda também vem sendo bem diferente no futebol brasileiro, vem jogando como meio campista, um jogador mais de distribuição, vem jogando muito bem. A dupla de zaga, o Canu e o Benevenuto também são bons jogadores. O Gatito que vem mal, né? Falhando bastante. Mas o Botafogo tem muito de onde tirar, né? Crise institucional muito brava, né? O elenco sem confiança, porque joga bem e não consegue o resultado. Sobre o Vasco começa aí um campeonato atípico, né? A torcida embarca achando que o Vasco realmente poderia disputar o G6, né? que é engraçado, né? Porque, puta que pariu, o time do Vasco também. Time do Vasco muito limitado, né? É o que eu costumo falar, que o Vasco tem 3 pilares, né? 4. O goleiro Fernando Miguel, o Castan na zaga, o Benítez no meio, o Cano na frente. Você junta aí talvez um outro jogador em boa fase, né? Chegou a ser esse jogador tipo o Gil, deu uma melhorinha. O Thales Magno também chegou a ser um jogador que desequilibrado, mas, tipo, tirando esses pilares do time do Vasco, o time do Vasco é muito limitado, cara. Eu diria que talvez tão limitado quanto o Botafogo. E quando o Vasco joga sem esses caras, já chegou a jogar sem os 3, né, de linha, sem o Castan, o Cano e o Benítez. Quando o Vasco joga sem esses 3, o Vasco é um time Série B, cara. É um time muito fraco. Mas com esses 3, o Cano mostrou na última rodada, inclusive, que é um jogador capaz de ganhar pontos para esse Vasco e salvar o Vasco do rebaixamento, que é a briga que o Vasco tem e vai continuar tendo por algum tempo. Por favor, aí, torcedor vascaíno, não acredite em Levo esse ano, pelo amor de Deus, não vai vir 5 bilhões, só se for 5 bilhões de dívida. Que tá pra cá. 5 bilhões de reais no Vasco. O mundo é Vasco. Depois de Pinto no Vasco. Vai dar Vasco, meu irmão, vai dar Vasco. Vai dar Vasco. Mas beleza, né? Se for o resuminho da Série A, se seu time não foi tão falado, me desculpe. A gente também não ia ficar 10 horas aqui de programa só para isso.
Oi. o seu time não foi tão falado, só queria falar que se o seu time não foi tão falado é porque ele é irrelevante, me desculpa. Forte abraço, Fergus. Muito bem, então. Esse foi o resumo da Série A. Infelizmente, FC. Eu tenho um comentário sobre Fala. o Atlético. Opa! Vai cair. Infelizmente, FC, o pior time é o Goiás. Fala, galera! Passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @infelizmentefc. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo. Além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu. Eu vou gravar assim amanhã também, fiquei com inveja. Com 200 milhões é fácil. Falou pra você. Aí,